E muitas dessas pessoas que têm uma comorbidade que a impede de trabalhar fora, não recorreu à plataforma do YouTube porque é uma forma possível para elas de ganhar dinheiro. Por que então pedir? E por que quando pede fica tanto tempo sem postar? Então é muito simples. Tá precisando? Posta. Tá precisando ainda mais? Posta mais. Oi, gente, tudo bom com vocês? Ontem eu estava conversando com um amigo de plataforma de uma situação que ele trouxe, né? Referente a um canal que pediram a ele para poder dar uma olhada, que a pessoa em questão se assemelhava a Dona Marília Monteiro, que é uma malandra que tem aqui na internet, que vive pedindo esmola, usando da obesidade para poder aplicar golpes nas pessoas e tudo mais. A gente aqui já vem fazendo um trabalho árduo, né, para poder abrir os olhos das pessoas para que ela não venha a fazer mais vítimas. Sim, gente, porque ela vitimizou muitas pessoas, aplicando um golpe, tirando o dinheiro das pessoas, se valendo da boa fé. A questão é que, ao ver o material, o conteúdo, me chamou a atenção algumas coisas, né? Porque ali a gente não viu uma pessoa, pelo menos até então, que estava aplicando golpes, mas ela estava pedindo, né? Coisa que aqui, gente, a gente nunca levou em conta essa questão de a pessoa pedir. Cada um sabe de si e dar quem quer. Aqui a nossa questão é quando as pessoas vêm à plataforma social com discursos, se valendo de ferramentas, né? Tais como a fé, a boa fé das pessoas. Então essas pessoas elas se valem de questões físicas, como a própria Marília Monteiro, se vale da fé do próximo, como a Daniele Nazário, para poder adquirir bens, para poder obter recursos sem trabalhar, só pedindo. Então essas pessoas se valem de mentira, aplicam golpes. E não estou falando que são todos que se aplicam essa mesma coisa. Tem os que aplicam golpe, tem os que realmente valem da fé das pessoas enganando e mentindo. Bom, fechando essa questão, o que me chamou a atenção no canal dessa pessoa em questão, embora ela não tenha, né, feito nada que infringisse a lei, eu observei que ela tinha tempos muito espaçados de postagem de vídeo. Também observei algumas características nela que a gente vê muito aqui no canal, que é pedir sem pedir. Então, assim, são alguns sinais, né, que me levou a uma reflexão. E eu peço que vocês também reflitam sobre isso. Quando você se propõe a estar na plataforma social, você tem que botar em mente que o YouTube é uma ferramenta de trabalho. Então, como uma ferramenta de trabalho, você precisa ter uma constância de postagem. E isso que vai determinar é a sua necessidade. Uma vez que você tem uma ferramenta dessa em mãos e você não entende que você precisa trabalhar para você obter êxito no final do mês, a plataforma social, ela vai te dar algumas facilidades, como o ato de pedir, que vai te deixar em um estado de acômodo. Você não vai ter mais energia, nem emoção, nem disponibilidade para estar trabalhando na plataforma social. Porque o trabalho, gente, ele é cansativo. Pedir é mais fácil. Quando você vai perceber que no final do mês, quando você pede, você vai obter até mais do que se você trabalhar para poder obter, o que vai determinar se você vai acomodar pedindo é o seu caráter. Infelizmente, gente, a gente não pode discriminar uma coisa da outra. Não estou dizendo que é a questão aí da diva, mas ela pode estar indo por um caminho sem volta. E aqui na plataforma social, eu acredito que nem todo mundo começou pedindo. As pessoas começaram na plataforma social com algum objetivo. Mas no momento que você perceber que quando você começa a pedir e as pessoas começam a te dar esse dinheiro, você vai ficar desmotivado a querer produzir. Você vai ficar desmotivado a criar, a se reinventar. Porque eu ouvi, né, de um dos meus amigos de plataforma a seguinte frase, e da pessoa também: mas nem todo dia a pessoa tem o que postar, principalmente quem trabalha com rotina. Gente, eu posso enumerar canais que cresceram se reinventando. Trabalha com vlogs e tudo mais e se reinventa. E só numa crescente. Porque o que vai determinar também essa fidelidade
dos inscritos é a sua constância de postagem. Se você ficar muito tempo sem postar, você vai cair no vale do esquecimento, porque quem não é visto não é lembrado. A própria plataforma do YouTube vai desativar os recursos que recomenda o seu vídeo para poder os seus inscritos assistir. E ele não vai continuar impulsionando o seu material se ele vê que você não tem constância de postagem. Então é muito simples. Tá precisando? Posta. Tá precisando ainda mais? Posta mais. E eu não vou entrar aqui no aspecto, gente, de muitas outras coisas problemáticas que eu vi nesse canal. Em uma olhadinha. Não precisa nem ser uma grande análise para você chegar à conclusão. O ato de pedir, se a pessoa não tiver um domínio, um controle sobre isso, entender que não é ilícito você pedir. Mas será que convém? Será que você está preparado para pedir naquele dia e isso não te viciar? Isso não te desmotivar a fazer mais conteúdos, a produzir ainda mais, porque você achou a facilidade no pedir? E muitas dessas pessoas que têm uma comorbidade que a impede de trabalhar fora, não recorreu à plataforma do YouTube porque é uma forma possível para elas de ganhar dinheiro. Por que então pedir? E por que quando pede fica tanto tempo sem postar? Porque aí abre margem para desconfianças. Porque infelizmente, gente, aqui na plataforma do YouTube está se multiplicando esse hábito, esse costume, essa praga. Tá uma praga, gente, aqui no YouTube de pessoas pedindo. E essas pessoas que pedem não produzem. Não é o caso dessa diva em questão. Mas será que ela tá pronta para quando ela obter o recurso, ela continuar postando? Recentemente teve um caso de uma youtuber que eu não conheço, mas a de resenhas. Ela falou sobre essa criatura que ela se endividou com perfumes e ela veio para poder pedir. Só que, gente, qual é a problemática? Ela tava meses sem postar. Então a pessoa tem o que quer, obtém o que quer e não trabalha na plataforma social. Qual é o problema de a pessoa entender que se você está precisando de dinheiro, você precisa trabalhar para você obter dinheiro? Ai, Norma, mas aí a pessoa está com a dívida, já entra em outra esfera também, de que eu não vou colocar minha mão onde meu braço, onde minha mão não alcança ou vice-versa, que eu sempre esqueço desse ditado, gente. As pessoas, elas têm que aprender a viver com o que tem. As pessoas têm que aprender a ter autodomínio, domínio próprio, ter autocontrole, se reger a sua própria vida. Porque, gente, uma pessoa que ela já tem uma questão de obesidade, a primeira coisa que você tem que ter em mente é um descontrole. Então, essas pessoas têm que aprender a se educar e tentar se esforçar para poder ter controle sobre a sua vida. Porque se o controle no corpo dela, ela não está conseguindo resolver, na vida também vai ser muito difícil. Se ela não tem em mente que ela tem que organizar a vida dela para que esse descontrole que está nela não venha a afetar a vida externa dela também. E uma coisa também, por que essas pessoas não procuram psicólogo? Gente, é a primeira coisa que elas têm que fazer antes de qualquer tratamento, antes de qualquer cirurgia que ela queira, ou a pessoa entende que para fazer cirurgia ela vai fazer com o corpo que ela está. Ela vai precisar também emagrecer. E pós-cirurgia, essa mente dela vai precisar estar pronta. Porque o que ela está passando agora com a obesidade, ela precisa tratar a mente para poder ela ter um controle antes de ela fazer a cirurgia. Porque após a cirurgia, ela vai precisar desse domínio sobre os atos dela. Porque a ansiedade, a depressão advém de uma falta de controle da sua própria vida. A pessoa perde esse senso de controle sobre a sua vida. Ela vive de forma desordenada e descontrolada, porque é por isso que elas comem bastante, de forma desordenada e descontrolada. Consequentemente, a vida toda vai estar bagunçada. Então, a primeira coisa que essas pessoas têm que ter em mente é que plataforma social, gente, é algo que você tem que cuidar muito da sua psique, da sua mente. Primeiro porque você está sendo exposta. E ao você estar sendo exposta, você vai ter palavras que vai te colocar para cima e vai ter pessoas que vão vir com palavras para te colocar para baixo. Uma vez que você fez essa escolha de trabalhar com a plataforma social, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. E outra coisa, se você já sabe que você tem uma questão com
o seu físico, com sua mente, qualquer questão, busca um psicólogo, gente. Vai fazer tratamento psicológico e até mesmo psiquiátrico, porque se você precisar ser medicado, se preciso for, para você sanar esses sentimentos, essa ebulição que está dentro de você, que seja. Mas busquem se ajudar. E eu vou dizer uma coisa, pedir na plataforma social é um outro veneno que você vai ingerir. Porque se você não tiver controle, pode ter certeza, por experiência de quem está aqui na plataforma social, combatendo essas pessoas, você vai entrar em um abismo que muitos desses aí entraram no início achando que era só pedir. Mas depois eles entenderam que para poder manter esse vício, eles teriam que entrar ali, ó, em uma atmosfera muito complicada. E esse conselho eu tô dando até para essa diva. Tome cuidado. É bom, vai ser muito a sensação de você obter o dinheiro, vai ser uma sensação boa, mas será que você vai saber lidar com isso e parar? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o remédio ele pode até te medicar, mas se passar do ponto ele vira um veneno. Será que você vai saber a hora de parar? Porque são muitos que a gente está combatendo aqui, que iniciaram por uma necessidade, que iniciaram por N situações, mas não souberam a hora de parar. E o pior, estão fazendo atrocidades para poder se manter pedindo, porque viram que era uma forma fácil, gostou, viciou e está aí na plataforma social sendo um peso, um estorvo, um parasita. Então esse conselho, minha diva, vai para você. Pare. Se você já pediu, que seja, mas não entre nesse vale. Não siga por esse caminho. Que você obter aí de recurso, bote sua vida em ordem e vá procurar um tratamento psicológico, que esse é o caminho, o primeiro caminho. Tenha controle sobre a sua própria vida e as outras coisas você vai cuidando uma coisa de cada vez. E sua bariátrica, em nome de Jesus, quando chegar você vai estar pronta e apta de mente e até mesmo no corpo para poder fazer. Você é uma jovem de 30 anos, então vá buscar também emagrecer, vá buscar também fazer a sua parte. Porque a cirurgia bariátrica também você precisa ter um peso determinado para você estar apta a fazer a cirurgia, tá bom? Eu não vou dar o nome da pessoa, gente, mas, né, esse conselho não só é para ela, caso venha, né, a cair lá no canal dela, como para todas que quer seguir por esse caminho. Pense bem, tá bom? Beijo.